Além de ser um dos jogadores brasileiros com grande destaque na Copa de 2026, Gabriel Martinelli quase seguiu um caminho completamente diferente no futebol e de todos os luxos que seu salário milionário pode proporcionar. Mas você já parou para pensar em como vive esse jogador? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida de Gabriel Martinelli. Fortuna. Para começar a entender o estilo de vida de Gabriel Martinelli, o fato é que a trajetória financeira do jogador impressiona principalmente pela velocidade com que aconteceu. Em poucos anos, ele saiu dos campos do interior paulista para se tornar jogador de um dos clubes mais ricos do planeta. Em 2019, o Arsenal investiu aproximadamente 6 milhões de euros para contratar o atacante junto ao Ituano. Na época, muitos torcedores europeus sequer conheciam seu nome. Poucos anos depois, a situação era completamente diferente. Martinelli passou a disputar a Liga dos Campeões, conquistar títulos importantes, vestir a camisa da seleção brasileira e renovar seu contrato com o Arsenal até 2027. Esse crescimento esportivo aumentou significativamente seu valor de mercado. Além dos salários recebidos na Premier League, o atacante também passou a gerar receitas através de direitos de imagem, campanhas publicitárias e acordos comerciais. É importante destacar que não existe divulgação pública oficial do valor exato da fortuna de Gabriel Martinelli. Por isso, qualquer número encontrado na internet deve ser tratado apenas como estimativa. O que pode ser afirmado com segurança é que o jogador construiu um patrimônio milionário ainda muito jovem, resultado da combinação entre salários do futebol europeu, valorização profissional e exploração da própria imagem. Talvez o aspecto mais impressionante não seja o tamanho da riqueza, mas a idade em que ela foi construída. Enquanto muitos atletas ainda buscam espaço no futebol profissional, Martinelli já acumulava títulos, contratos milionários e convocações para Copas do Mundo. Afinal, com tanta grana, onde um jogador desse porte escolhe viver? É exatamente isso que vamos descobrir no próximo tópico. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo para continuar acompanhando e sabendo tudo. Imóveis. Ao contrário de muitas estrelas da Premier League, que exibem mansões milionárias nas redes sociais, Gabriel Martinelli mantém uma postura extremamente discreta quando o assunto é patrimônio. Essa característica faz com que existam poucas informações públicas sobre seus imóveis. Mas alguns detalhes ajudam a entender o padrão de vida alcançado pelo atacante do Arsenal. Desde sua chegada à Inglaterra em 2019, Martinelli passou a viver na região de Londres, uma das áreas imobiliárias mais valorizadas do planeta. Jogadores do Arsenal normalmente residem em bairros nobres do norte de Londres e arredores, locais conhecidos pela segurança, privacidade e proximidade com o centro de treinamento do clube. Regiões como Hampstead, Highgate, St. John's Wood e Hertfordshire concentram diversos atletas do Arsenal. Nesses locais, casas de luxo frequentemente ultrapassam valores entre 5 milhões e 20 milhões de libras esterlinas, dependendo da localização e das características da propriedade. Embora Martinelli não tenha divulgado publicamente uma mansão específica, sua realidade financeira permite acesso a imóveis desse padrão. Afinal, desde a renovação contratual assinada com o Arsenal até 2027, o brasileiro passou a integrar uma faixa salarial reservada aos principais jogadores do elenco. Outro detalhe que chama atenção é sua personalidade reservada. Diferentemente de muitos atletas que transformam suas residências em conteúdo para redes sociais, Martinelli raramente compartilha imagens internas de sua casa. Essa postura fortalece a imagem de um jogador mais focado na carreira do que na ostentação. O contraste fica ainda mais evidente quando lembramos de sua origem. Mas existe um detalhe interessante. Mesmo morando na Inglaterra, Martinelli nunca escondeu sua forte ligação com o Brasil. E isso levanta uma pergunta: será que ele também investiu em propriedades brasileiras? Provavelmente, já que seus parentes ainda moram por Guarulhos. Luxos. Quando o assunto é luxo, Gabriel Martinelli segue um caminho diferente de muitos jogadores da Premier League.
Enquanto diversas estrelas do futebol chamam a atenção por coleções extravagantes de joias, carros personalizados e roupas chamativas, o atacante do Arsenal construiu uma imagem baseada em algo muito mais discreto: elegância sem exageros. Basta observar suas aparições públicas. Martinelli costuma apostar em looks monocromáticos, principalmente nas cores preta, branca e, ocasionalmente, azul. Você pode achar camisetas básicas para se inspirar aqui. O estilo é sofisticado, mas longe da ostentação exagerada que muitos associam ao universo dos jogadores milionários. Mesmo preferindo discrição, ele frequenta algumas das marcas mais exclusivas do mercado internacional. Entre as grifes associadas ao seu estilo estão Dior, Prada e Louis Vuitton, especialmente através dos famosos tênis da marca francesa. Além delas, também já apareceu utilizando peças da Sandro e da Armani Exchange, demonstrando preferência por roupas com cortes elegantes e visual moderno. Um exemplo que chamou a atenção dos fãs foi um terno bege da Sandro utilizado em eventos, reforçando uma imagem mais refinada fora dos gramados. Morando em Londres desde 2019, Martinelli também costuma frequentar dois dos centros de compras mais luxuosos do Reino Unido, Harrods e Selfridges. Ambos são referências mundiais quando o assunto é moda premium, reunindo algumas das marcas mais desejadas do planeta. Outro detalhe importante é sua relação com a Adidas. Como atleta patrocinado pela marca alemã, Martinelli participa de campanhas promocionais e eventos de lançamento de produtos. Essa parceria não apenas fortalece sua imagem comercial, mas também o posiciona entre os principais nomes da nova geração de jogadores ligados à empresa. Mas existe um item que se destaca acima de qualquer roupa ou acessório. Um objeto que chamou atenção até mesmo entre colecionadores de relógios de luxo. Durante as comemorações do título do Arsenal, Martinelli apareceu usando um Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra Thin, referência 1602 BA, produzido em ouro amarelo. Estamos falando de um dos relógios mais desejados do mercado mundial. O modelo possui valor estimado em cerca de 120 mil dólares, o equivalente a aproximadamente 680 mil reais, dependendo da cotação. Para muitos especialistas, o Royal Oak não representa apenas riqueza, mas também status dentro do universo da alta relojoaria. Seu design se tornou um dos mais icônicos da indústria e costuma aparecer nos pulsos de empresários, artistas e atletas que fazem parte de uma elite extremamente restrita. Curiosamente, o relógio combina perfeitamente com a personalidade pública de Martinelli. Não é uma peça chamativa como modelos cobertos de diamantes ou edições extravagantes. Pelo contrário, trata-se de um luxo sofisticado, reconhecido principalmente por quem realmente entende do assunto. E talvez esse detalhe resuma perfeitamente a forma como Gabriel Martinelli lida com o sucesso. Ele vive cercado por luxo, mas raramente faz questão de transformá-lo no centro das atenções. Viagens. Entre os aspectos mais visíveis da vida fora dos gramados estão as viagens realizadas por Gabriel Martinelli durante os períodos de férias. Após a Copa do Mundo de 2022, por exemplo, o atacante escolheu um dos destinos mais luxuosos do planeta, Dubai. Durante a estadia, compartilhou momentos em atrações conhecidas mundialmente, incluindo passeios de jet ski, parques aquáticos, restaurantes sofisticados e experiências típicas de uma das cidades mais exclusivas do Oriente Médio. Dubai se tornou um dos destinos preferidos de jogadores de futebol, justamente pela combinação entre luxo, privacidade e entretenimento de alto padrão. Hotéis da região frequentemente possuem diárias que ultrapassam milhares de reais por noite. Outro destino associado ao jogador é a Disney Paris, viagem realizada ao lado da namorada Isabella Rosso. Além do caráter turístico, essas viagens mostram um lado mais pessoal do atacante, normalmente reservado durante a temporada. Por atuar na Inglaterra, Martinelli também possui facilidade para visitar diversos países europeus durante períodos de folga, algo que ampliou significativamente suas experiências internacionais desde que deixou o Brasil. O interessante é que, mesmo frequentando destinos extremamente luxuosos, suas publicações costumam focar mais nos momentos vividos do que na exibição de riqueza. Mas as viagens são apenas uma parte da história. Existe uma curiosidade que muitos torcedores têm sobre o atacante. Quais carros ele dirige depois de se tornar estrela da Premier League? Carros.
Embora o atacante mantenha uma postura discreta nas redes sociais, alguns dos carros associados ao seu nome mostram que ele também faz parte do universo dos atletas da Premier League que podem escolher praticamente qualquer veículo do mercado. E entre todos os automóveis ligados ao jogador, existe um que se tornou praticamente sua marca registrada. O principal deles é o Lamborghini Urus, um dos SUVs mais desejados do mundo. Avaliado em aproximadamente 218 mil libras esterlinas, o modelo equivale a mais de R$1,5 milhão de reais, dependendo da cotação utilizada. O Urus combina características raras no mercado automotivo. Ao mesmo tempo em que oferece espaço e conforto para o uso diário, entrega desempenho comparável ao de muitos supercarros tradicionais. Com motor biturbo de alta potência, o veículo acelera de forma impressionante e se tornou um dos modelos preferidos entre atletas e celebridades internacionais. Ao longo de 2024, o carro apareceu em diversas reportagens e conteúdos ligados ao atacante. Alguns registros mostraram inclusive versões personalizadas do veículo, algo bastante comum entre jogadores da Premier League. Por causa dessa exposição, muitos torcedores passaram a associar imediatamente Martinelli ao Lamborghini Urus, transformando o modelo em seu carro mais icônico. Mas ele não é o único veículo ligado ao jogador. Em registros mais recentes, especialmente durante 2025 e 2026, Martinelli também foi visto chegando e saindo do centro de treinamento do Arsenal, dirigindo o Mercedes GLE Coupé. O modelo alemão representa uma proposta diferente da Lamborghini. Enquanto o Urus chama atenção pela agressividade visual e pelo desempenho extremo, o GL Coupé combina luxo, tecnologia e conforto para uso cotidiano. Dependendo da versão, seu valor pode ultrapassar facilmente centenas de milhares de reais. Outro automóvel citado em registros mais antigos é o Audi A7, embora esse modelo apareça com muito menos frequência quando comparado ao Lamborghini e ao Mercedes. Por isso, quando falamos dos carros mais associados publicamente ao atacante, os dois principais nomes continuam sendo o Lamborghini Urus e o Mercedes GL Coupé. O mais interessante é que esses veículos ajudam a mostrar a velocidade da transformação financeira vivida por Martinelli. Impressionante! Mas como ele conseguiu chegar até aqui? Negócios. Durante muitos anos, Gabriel Martinelli foi conhecido apenas pelo talento dentro de campo. Mas conforme sua carreira cresceu no Arsenal e na seleção brasileira, sua imagem passou a se tornar um ativo extremamente valioso. Hoje, o atacante possui aproximadamente 4 milhões de seguidores no Instagram, número que o coloca entre os jogadores brasileiros mais influentes da sua geração nas redes sociais. Esse alcance desperta interesse de marcas, patrocinadores e empresas que procuram associar seus produtos a atletas jovens, bem-sucedidos e com boa reputação pública. Existe um motivo para isso. Além do desempenho esportivo, Martinelli construiu uma imagem considerada segura para o mercado publicitário. Sua postura discreta, a ausência de grandes controvérsias e a forte identificação com o público brasileiro aumentam seu valor comercial. Embora não existam informações públicas detalhadas sobre empresas próprias ou participações societárias relevantes, sua marca pessoal se tornou um patrimônio importante. A exposição proporcionada pela Premier League também ampliou significativamente esse potencial. Afinal, poucos campeonatos oferecem tanta visibilidade global quanto o futebol inglês. Cada partida disputada pelo Arsenal é acompanhada por milhões de torcedores ao redor do mundo, aumentando o reconhecimento internacional do jogador e fortalecendo seu posicionamento comercial. E não é à toa que a carreira dele é um capítulo incrível em sua vida. Vamos saber mais sobre? Carreira. Gabriel Teodoro Martinelli Silva nasceu em 18 de junho de 2001 em Guarulhos, São Paulo. Sua história no futebol começou muito cedo, passando pelas categorias de base do Corinthians, onde atuou principalmente no futsal e acumulou mais de 200 gols durante sua formação. Posteriormente, transferiu-se para o Ituano, clube que seria fundamental para sua carreira profissional. No Ituano, Martinelli rapidamente chamou atenção pelo talento e capacidade de decisão.
Em 2019, foi eleito a revelação do Campeonato Paulista, integrou a seleção do torneio e despertou o interesse de clubes europeus. Pouco depois, o Arsenal investiu aproximadamente 6 milhões de euros para contratá-lo, uma aposta que rapidamente se mostrou acertada. Na Inglaterra, sua adaptação surpreendeu. Ainda em sua primeira temporada, acumulou gols importantes e recebeu elogios históricos do técnico Jürgen Klopp, que chegou a chamá-lo de talento do século. Ao longo dos anos, Martinelli conquistou a Copa da Inglaterra, a Supercopa da Inglaterra e a Premier League com o Arsenal. Pela seleção brasileira, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio e posteriormente participou da Copa do Mundo de 2022. Em 2026, voltou a ser convocado para disputar mais uma Copa do Mundo, consolidando seu espaço entre os principais jogadores brasileiros da nova geração. Nos últimos anos, também continuou sendo peça importante do Arsenal em campanhas de destaque na Premier League e na Liga dos Campeões, mantendo seu nome entre os atletas mais valorizados do elenco londrino. E a parte mais curiosa é que, enquanto sua carreira crescia na Inglaterra, sua vida fora dos gramados também mudava completamente. Vida pessoal. Se dentro de campo, Gabriel Martinelli se transformou em uma das principais promessas do futebol brasileiro que virou realidade, fora dele existe uma história muito diferente daquela que a maioria dos torcedores imagina. Apesar de atuar em um dos maiores clubes do mundo e conviver diariamente com a fama internacional, Martinelli construiu uma imagem marcada pela discrição. Ao contrário de muitos jogadores da nova geração, ele raramente se envolve em polêmicas públicas, exposições excessivas ou conflitos extracampo. Sua vida pessoal costuma permanecer longe dos holofotes, algo que contribuiu para fortalecer sua reputação ao longo da carreira. Um dos aspectos mais conhecidos da sua vida privada é o relacionamento com Isabella Rosso, estudante de medicina. O casal mantém uma relação discreta, mas frequentemente compartilha momentos especiais em viagens e ocasiões importantes. A presença de Isabella também teve importância durante sua adaptação à Inglaterra. Quando chegou ao Arsenal ainda muito jovem, Martinelli enfrentou dificuldades que poucos torcedores conheciam. Além da mudança de país, precisou lidar com a barreira do idioma, novos costumes e a distância da família. Em entrevistas, o atacante revelou que demorou para se adaptar completamente ao inglês e que recebeu ajuda de pessoas próximas durante esse processo. Outro detalhe curioso revelado pelo próprio jogador envolve um medo que o acompanha desde a infância: dormir sozinho. A declaração chamou a atenção justamente por mostrar um lado humano pouco conhecido de alguém acostumado a disputar partidas diante de dezenas de milhares de pessoas. Esses relatos ajudam a quebrar a imagem de que a vida de um atleta de elite é perfeita o tempo todo. Mesmo cercado por fama, dinheiro e reconhecimento, Martinelli também enfrentou inseguranças, desafios emocionais e momentos de adaptação ao longo da carreira. Por isso, ele merece o reconhecimento, não é mesmo? Sorte e sucesso para ele! Então, agora vamos conhecer mais sobre o próximo jogador aqui no canal? E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.